Queridos, nós estamos numa sequência de sermões nesse mês de janeiro, falando sobre a sublime glória de Deus em nosso cotidiano. Ou seja, nós estamos tratando daquilo que é importante para nós demais, que é a sublime glória de Deus, mas nós estamos dando uma ênfase importante, que é a sublime glória de Deus em nosso cotidiano, ok? E hoje eu encerro essa sequência de 3 sermões, os outros já estão lá no canal do YouTube, você pode ouvir essa sequência desses 3 sermões, falando sobre a sublime glória de Deus em nosso cotidiano. E hoje eu gostaria de trazer aqui 3 pequenos textos, ok? O primeiro deles está em Isaías, capítulo 57, verso 15, é um texto que tem nos acompanhado nesses 3 sermões, nesses 3 domingos, ok? Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Segundo texto agora, está lá em Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o último texto, que está lá agora em Mateus 28, verso 20, que diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Bem, amados, no domingo passado nós terminamos mostrando como esses 3 textos estão relacionados com a nossa experiência enquanto discípulos de Jesus Cristo no nosso cotidiano, ok? Foi assim que nós que nós temos trabalhado esses textos nesses 3 domingos, e no domingo passado nós terminamos mostrando como que esses 3 textos lidos aqui estão relacionados com a nossa experiência de vida enquanto discípulos de Cristo Jesus em nosso cotidiano. Pois bem, Isaías 57, verso 15, ele fala, em primeiro lugar, do Deus exaltado em seu modo de existência, ok, amados? Ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Ou seja, esse texto aqui está falando, em primeiro lugar, do Deus exaltado em seu modo de existir. Um modo maravilhoso e excelente. Obviamente, queridos, que o conhecimento que temos disso é somente porque ele se revelou. Ok, amados? Senão, não teríamos a menor ideia sobre a existência de Deus, muito menos no seu modo de existir sublime e elevado. E Paulo chama muita atenção disso lá na sua primeira carta escrita para Timóteo, no capítulo 6, verso 16, ele diz assim: o único que possui a imortalidade, Deus, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que Deus habita em luz inacessível, ninguém jamais viu, nem pode ver, ou seja, Deus em sua essência, ok, amados? Então, Isaías está aqui chamando a atenção, aqui revelando esse modo sublime, elevado e excelente de Deus existir. Mas Isaías 57, 15 revela que em sua magnificência Deus é poderoso para também habitar com o ser humano que se encontra no seu estado
de desamparo, na sua condição existencial de desamparo. E essa condição existencial de desamparo, a gente sabe que é fruto da sua alienação de Deus, ok? Como nós temos visto aqui nos domingos passados. Então, a segunda parte do verso 15 de Isaías 57 está nos dizendo essa maravilha de verdade, que esse Deus sublime, elevado, exaltado, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem pode ver em sua essência, contudo, habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que Isaías está dizendo, amados, é que Deus, em seu amor magnânimo, habita também com o ser humano, nessa condição de desamparo, com o objetivo de vivificá-lo, ok? É isso que a Bíblia está dizendo, que Deus, no seu modo de existir excelso, elevado, soberano, numa luz inacessível, uma luz que o homem não pode alcançar e atingir, um estado de existência que não pode ser de forma nenhuma alcançado pelo ser humano. Ele habita também com o ser humano nessa condição de desamparo, com um objetivo de vivificá-lo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 4, ele diz o quanto Deus cumpriu isso, de fato, na vida do ser humano, habitando com o ser humano para vivificá-lo. Diz assim o apóstolo Paulo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por isso eu estou chamando aqui esse amor magnânimo de Deus, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, amados, esse habitar de Deus com o ser humano não é um habitar a partir de uma misericórdia momentânea, mas é uma misericórdia que o faz habitar com o ser humano em seu estado de desamparo para transformar a sua vida. É um habitar salvífico, redentivo. Ok, amados? Pois bem, o segundo texto que nós lemos aqui está em Mateus, no capítulo 1, verso 22, que está mostrando que Deus, tocando o solo da existência, habitou com o ser humano esmagado para ser o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1, 22, 23 diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O Senhor está falando aqui com José, o noivo de Maria, que estava numa perplexidade, muito incomodado, numa situação muito difícil, porque a sua noiva, no caso, encontrava-se grávida. E ele, um homem santo, não sabia o que fazia diante disso, e então o Senhor, através de um anjo, vem e fala com ele. Mas, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pois bem, amados, eis aí, de novo, de modo pleno e de modo definitivo, o Senhor cumprindo essa verdade acerca dele mesmo, que, embora exaltado, sublime e elevado, ele habita também com o ser humano abatido, esmagado pela vida, pela existência, para trazer vida. E o que aconteceu? Isso foi dito aí no domingo passado, amados. Todos os homens e todas as mulheres que se aproximaram daquele homem chamado Jesus de Nazaré, atraídos pela maravilha da sua pessoa, encontraram nele a glória do Deus vivo. Encontraram Deus nesse homem chamado Jesus de Nazaré. Um deles vai escrever um evangelho e diz, no primeiro capítulo do seu evangelho, que foi João, no capítulo 1, verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em alguns outros momentos, essa glória ficou muito patente diante deles. Eu citei aqui no sermão da semana passada, o momento da transfiguração, em que, estando eles de lá para cá, com Jesus, pregando, vendo aquelas maravilhas, mas ali naquele monte o Senhor mostrou, diante dos olhos dele, toda a sua glória, e quem ele é, de fato. E de modo ainda mais glorioso, essa realidade de Deus em Cristo Jesus foi vista quando ele ressuscitou dos mortos. E também quando diante deles, diante dos seus olhos, ele voltou aos céus. Então, o último texto que foi lido aqui, Mateus 28, 20. Esse texto relata que Jesus, encerrando o seu ministério terreno, garantiu a seus discípulos que, por mais paradoxal que pudesse parecer, sua partida jamais significaria a sua ausência em suas vidas. Ele diz: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eles não ficariam novamente desamparados. Em Mateus 28, 20, ele garantiu que após a vinda dele ao mundo, ele seria o Deus conosco para sempre. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ou seja, o que temos aqui é uma espécie de perpetuação do que diz Isaías 57:15. Assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade e que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o esmagado, abatido de espírito, para vivificar esses abatidos. Pois bem, amados, esta aqui é a realidade. Jesus Cristo está com seus discípulos todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a realidade, ok? E é sobre isso que eu queria continuar falando, não esquecendo que o tema desses sermões em sequência é a sublimidade da glória de Deus em nosso cotidiano, ok, amados? E eu chego a esse ponto aqui dizendo que essa é a realidade. Jesus Cristo está com seus discípulos todos os dias até o fim dos tempos. Pois bem, amados, antes mesmo de falar essa verdade aqui em Mateus 28, 20, ele já havia conversado com seus discípulos em João 14 sobre este mesmo assunto. Deixa eu falar aqui uma coisa, queridos. Eu tenho um grande temor de falar sobre o que a gente está falando aqui nessa manhã. Porque, para mim, pesa muito aquilo que Zofar, um amigo de Jó, fala lá no capítulo 11, do verso 7 do livro de Jó. Será que você pode desvendar o mistério de Deus? Ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Essa é uma pergunta que a igreja carrega com toda a convicção, temor. Ok, amados? Quando a gente vai falar a respeito do ser de Deus, da pessoa de Deus. E ninguém se atreve a responder essa pergunta de Zofar. Será que você pode desvendar o mistério de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Ninguém, absolutamente ninguém, amados. Nem o maior dos santos, nem o maior dos teólogos, ninguém é capaz de dizer: eu consigo desvendar o mistério de Deus. Da essência de Deus, o que se pode conhecer, amados? O apóstolo Paulo falou: ele habita em luz inacessível.
Nós conhecemos quem Deus é. O que é muito diferente de falar do que Deus é. Nós conhecemos quem Ele é, segundo o que Ele mesmo revelou de si mesmo. Ok, amados? Mas então, eu quero falar um pouquinho desse tema que Jesus está falando aqui no final do seu ministério, lá no último capítulo de Mateus, dizendo o seguinte: e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu disse que ele já tinha falado desse assunto lá em João, no capítulo 14. Então, assim, com muito temor no coração, eu queria dar uma olhada aqui com vocês nessa manhã. A que Jesus está se referindo de fato? Você encontra com Jesus encarnado aí na esquina, ou quando você entra no seu quarto, você encontra com Ele em carne e osso. Então, a que Ele está se referindo quando Ele diz aqui, eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos? Bem, lá em João, capítulo 14, conhecido como um sermão já de despedida também, ele está para ir para a cruz, ele diz assim, no verso 18, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Opa! Aí ele diz o seguinte, a seguir, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Agora, olhem o que ele diz a seguir. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ele está indo para a cruz, está indo morrer, vai ressuscitar. Mas aqui ele está se referindo. Ele diz assim, mais um pouco e o mundo não me verá. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Bem, ele diz aqui, nesse discurso de despedida, nessa conversa de despedida, que não vai deixar os seus discípulos desamparados, órfãos. Mas ele diz assim, eu rogarei, antes ele disse, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar outro Consolador. E depois ele diz, eu voltarei para vocês. Amados, eu disse que há um temor em se falar nessas questões, e aqui não esquecendo a fala de Zofar. Nós não temos como penetrar os mistérios do ser de Deus, mas aqui tem uma verdade que é muito cara para a igreja cristã, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Jesus deixou muito claro que Ele e o Pai são um. Ok, amados? E Paulo, de modo muito categórico, diz assim, o Senhor é o Espírito. Ou seja, amados, o Espírito Santo, ele não pode se separar nem do Pai e nem do Filho. Quando Jesus está dizendo que não deixará os seus discípulos órfãos, e também está prometendo no final de Mateus, que estará com os seus discípulos todos os dias, até o final dos tempos, ele está se referindo à sua volta agora não como um homem entre outros homens, não um ser humano, embora Deus, entre outros seres humanos. Ele está voltando de outra forma, ele está voltando no Espírito Santo. Amém, amados? Não tenha dúvida disso. Porque teve um discípulo que falou, olha, Jesus, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E ele falou, poxa, há tanto tempo estou com você, e você está me pedindo, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E do mesmo modo, amados, quem tem comunhão com o Espírito Santo, tem com o Filho e com o Pai. Ok, amados?
Essa é uma doutrina caríssima para a igreja cristã. E eu queria falar um pouco mais para frente a respeito disso. Mas o que é importante aqui, amados, que em termos práticos, nós estamos falando do acesso à comunhão com Jesus Cristo. Já que, embora em sua glória, como Isaías diz, Ele está conosco, e como Mateus diz, todos os dias. Esse aqui, queridos, presta atenção, é o limiar, sabe? O limiar da porta. Para lá você está numa região, para cá você está em outra. O limiar tem essa função, ele divide os ambientes. Esse aqui é o limiar que está diante de nós e que faz conexão entre o tempo e a eternidade. Entre o humano e entre o divino. Entre o terreno e entre o celestial. E só o cristão tem acesso a esse limiar. Aliás, o cristão, de fato, ele tem acesso a esse limiar, que é onde ele vive, eu volto a dizer, essa conexão entre o tempo e a eternidade, entre o humano e o divino, entre o terreno e o celestial. Queridos, ou nós vivemos nessa realidade, ou vamos cair naquilo que o pastor e teólogo James Packer disse, que eu citei aqui na semana passada, chamou de formalismo obscurecido. Ou nós vivemos essa realidade de termos essa comunhão com Jesus de fato, através do Espírito Santo, ou nós então, sem que percebamos, podemos cair nesse formalismo obscurecido. Eu queria adiantar, queridos, que diversas circunstâncias podem transformar a nossa religião verdadeira em um formalismo obscurecido. A perda da comunhão com Jesus, através do Espírito Santo, nos joga inexoravelmente num formalismo obscurecido. No nosso cotidiano, queridos, a nossa comunhão com Cristo é através do Espírito Santo. E, de novo, eu digo aqui, queridos, pés descalços para falar sobre isso. A comunhão com o Espírito Santo é a comunhão com Jesus Cristo. Ok, queridos? Essa é a verdade, cara, para o cristianismo. E como Jesus Cristo, Filho de Deus, disse, eu e o Pai somos um, e tendo em vista que o Senhor é o Espírito, como Paulo diz, a nossa comunhão é com a Santíssima Trindade. Ou a nossa religiosidade é genuína, ou sem perceber, nós caímos num formalismo obscurecido. E uma religiosidade da natureza de um formalismo obscurecido é uma religiosidade obscurecida porque perdeu o brilho da glória de Deus. Só isso. Tirou esse brilho da glória de Deus. Nós caímos numa religião ou numa religiosidade obscurecida. Pois na prática, queridos, a comunhão do crente é com o Deus bendito e eterno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fico pensando que palavras a gente pode usar, ou que argumentos a gente pode trazer, para que fique patente diante de nós a riqueza e glória diante da qual nós nos encontramos. Eu sei que nas pessoas mais piedosas essa verdade provoca um maravilhamento acompanhado de santo temor. E o lastimável é que para outras pessoas isso as pega numa indiferença
pecaminosa e muito cara. Mas, nas pessoas piedosas, esta verdade provoca um maravilhamento acompanhado de um santo temor. Mas eu diria para esses piedosos, diante da verdade contundente, maravilhosa demais, de que a nossa comunhão no nosso cotidiano é com o Deus Trindade, a Santíssima Trindade, eu diria para esses que têm temor no coração, embora maravilhados, mantenham-se firmes, conforme Hebreus 10 diz. Portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do seu véu, e isto pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele disse que habita, embora a sua sublimidade, sua glória, ele habita com o esmagado para dar vida a esse esmagado. Essa é a verdade, amados. E Jesus, lá em João 14, falou, olha, virá outro Consolador, mas ele, ao mesmo tempo, ele diz, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Então, ele não está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos, porque o Espírito Santo virá. Ele diz, eu mesmo voltarei para vocês. E como ele prometeu, no final do Evangelho de Mateus, que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Pois bem, amados, eis a realidade que temos. Ok, queridos? Espero estar contando com a atenção de vocês. Isso é precioso demais, isso é sublime demais, isso é santo demais. Mas fora disso, qualquer cristianismo que escapa disso, queridos, cai numa religiosidade obscurecida. Ok? Essa é a realidade que temos. Por mais desafiador que isso seja, e é desafiador por causa da sua maravilha, ou por causa da maravilha do que é. A gente começou essa sequência de sermões falando de Moisés, lá em Êxodo 3. Assim como foi também para ele aquela maravilha diante dele, aquele arbusto envolvido por aquela chama sem ser consumido pela chama. E essa maravilha o atraiu, o chamou para perto, naquele deserto de Midian. Queridos, o objetivo desse sermão é deixar ainda mais acentuado para nós que nós precisamos ir na direção daquilo que Deus colocou diante dos nossos olhos, os olhos da fé. A presença dEle, a companhia dEle. Eu sei que para muitos a quem eu estou falando, esta é a verdade do Evangelho. A comunhão com Deus de verdade. Não um Deus diminuído para estar conosco. E às vezes você vê algumas práticas religiosas que parece que é um Deus menor do que Ele é. Um Deus mais condescendente do que Ele é. Mas o Deus dos cristãos é o Deus que habita a eternidade, que habita em luz inacessível, que tem o nome de santo, e que habita com o esmagado para lhe dar vida. E todos nós, amados, devemos nos esforçar para viver ou continuar vivendo segundo a glória dessa verdade. Estou aqui aplicando isso para nós, amados. Todo cristão deve se esforçar para viver, e se já está vivendo, deve continuar vivendo a glória dessa maravilha. O Deus exaltado está conosco em nosso viver, em todos os dias da nossa vida.
Jesus disse para uma mulher esmagada por causa do luto, havia perdido seu irmão: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, amados, se você crer, nunca deixe de ir na direção dessa maravilha que está em nosso horizonte cotidianamente, e é certo que a glória do Deus bendito irá afetar a sua vida, ok? E é do cotidiano, amados, que emerge a maravilha dessa comunhão com Deus. Lá onde você está, no seu dia a dia, cuidando do filho, cuidando do trabalho, cuidando dos negócios, cuidando da vida. É lá, nesse cotidiano, eis que estou convosco todos os dias. Tem dia que não tem culto, amados. Ok, queridos? Tem dia que não tem culto. Então, ele não está conosco só no culto. Todos os dias, em todo o tempo. É lá, nesse cotidiano, que emerge a maravilha dessa comunhão com Deus. Mas, queridos, é preciso dar atenção ao seu chamado. Como está descrito lá no Salmo 27, verso 8. Ao meu coração me ocorre o quê? Buscai a minha presença. A tua presença, Senhor, eu buscarei. Ok, amados? Ele está presente, mas é importante que nós o busquemos. No cotidiano da nossa vida, resta-nos dar atenção e chegar perto. Embora isso se dê no cotidiano da nossa vida, é preciso sair um pouco da malha desse cotidiano. No livro de Salmos, por 3 vezes, você encontra a expressão: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Embora seja no cotidiano, amados, a gente tem que elevar a alma para encontrá-lo. Sair da pressão, às vezes, do cotidiano. Sair do meio da luta, da tentação, dos pecados, seja o que for, amados, mas ele vai estar lá. Ele espera por nós. Então, essa maravilha está como um horizonte para o qual nós devemos nos dirigir, ou então, falando melhor, nós devemos orientar nossa vida na direção desse glorioso horizonte, da presença de Deus. Ok, amados? Queridos, nós devemos e precisamos nos envolver com os negócios cotidianos, não é verdade? Precisamos, amados. Precisamos trabalhar, precisamos cuidar de filhos, precisamos estudar, precisamos cuidar da vida. Então, nós devemos e precisamos nos envolver com os negócios do nosso cotidiano. Contudo, presta atenção, não permita que nada, absolutamente nada, embarace os seus pés, impeça que você vá na direção da busca de Deus, todos os dias. Todos os dias. O cotidiano, amados, foi feito por Deus. Ok, queridos? Foi Ele que fez esse negócio. Foi Ele que criou esse negócio de trabalho. Foi Ele que criou essa coisa que chamamos de rotina. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e aqueles que habitam nele, tudo foi criado por Ele. Mas muita coisa é usada pelo mal. E aí, amados, a nós cabe o seguinte: nós devemos e precisamos nos envolver com os negócios do cotidiano, mas não permita que nada embarace os seus pés a ponto de impedir a busca por Deus em seu dia a dia, todos os dias. Qualquer envolvimento, queridos, na vida prática que nos impede de ir na direção de Deus diariamente, é um envolvimento que passou do ponto e é perigosamente pernicioso, danoso. Moisés não permitiu que a responsabilidade com o rebanho o impedisse de ir na direção de Deus. Ok,
Porque alguém pode argumentar assim, mas a vida hoje é a vida moderna. Então, hoje os nossos afazeres... Moisés foi porque ele era um pastor de ovelhas. Olha, vai conduzir um rebanho. O rebanho de Jetro, que era um homem importante da região, no deserto de Midian. Muitas ovelhas. Não eram umas cabras, sabe? O meu avô tinha cabra, queridos. E eu lembro, no final de tarde, a gente lá com 7 anos, ou talvez até mais novo, 6, 7 anos, minha avó dizia, vai buscar as cabras. E a gente saía por aquela campina para buscar umas 12, 13, 14, sei lá, cabras. E era aquele trabalhão. Nossa, um vai para lá, outro vai para cá. E os meninos chegavam vitoriosos em casa, o sol já se pondo, com as cabras do meu avô. Mas Moisés conduzia um rebanho gigante. E ele não permitiu que a sua responsabilidade com o rebanho permitisse, ou melhor, não permitisse que ele fosse na direção da maravilha de Deus. Ele deu um jeito. Não é essa coisa, sabe, muito lúdica, saltitante, vou ali ver a maravilha desse arbusto que está... Não, amados, ele tem a responsabilidade de um rebanho enorme. Vou lá, e vou ver que maravilha é essa. E aí ele dá um jeito. Eu digo para você, dê um jeito também, no meio da sua responsabilidade, mas não deixe de ir na direção da presença de Deus. Na aridez desse mundo, amados, cada vez mais seco, nós precisamos desse lugar algumas vezes ao dia, queridos. Isso é fato. Algumas vezes ao dia. Um mundo cada vez mais seco. O falecido filósofo francês chamado Deleuze, ele tem uma frase que é muito famosa. Ele diz assim, um pouco de possível, senão eu sufoco. E no meio da secura dessa vida, o que o cristão diz é um pouco de Deus, senão eu sufoco. Então, queridos, na aridez desse mundo, cada vez mais seco, nós precisamos desse lugar algumas vezes ao dia. E seria, queridos, muito proveitoso se conseguíssemos começar o dia com a nossa alma sendo refrigerada pelos deleites da presença de Deus, pela comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com Deus. O manancial de águas vivas, como diz Jeremias 2,13. Porque se não recorrermos a Ele, amados, esse manancial de águas vivas, a nossa alma vai procurar qualquer cisterna. E fora desse manancial, qualquer cisterna se apresentará como uma cisterna furada que não retém as águas. Queridos, muitos dos bens que nós temos na nossa vida foram criados por Deus para o nosso deleite. No entanto, amados, se nós formos a eles, esses bens, buscando aquilo que só encontramos em Deus, esses bens que o Senhor fez para o nosso deleite se apresentarão como cisternas furadas que não retêm as águas. Eu me refiro, por exemplo, a pessoas, filho ou filhos, cônjuge, amigos, ou então profissão, trabalho, carreira. Tudo isso, amados, é mais que legítimo. Mais que legítimo. E traz muito deleite para nós, inclusive significado para a vida. Mas nada disso, amados, pode nos dar o que só Deus tem. O quê? Ele mesmo. Nenhum dos bens que nos trazem deleite na vida é capaz de nos dar
o que só Deus tem, Ele mesmo. O Salmo 42, verso 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não está dizendo assim, a minha alma tem sede de um Deus. Não, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos, olhando o céu noturno, em uma madrugada dessa semana, e orando, eu me lembrei que uma vez um homem chamado Abraão, olhando igualmente para o céu, como estava naquela madrugada, ele ouvia o Senhor Deus prometendo que a sua descendência, ou seja, um povo que viria através dele, que serviria, adoraria a Deus, seria tão incontável quanto as estrelas do céu. Está lá em Gênesis 15, 5. Eu amo essa passagem. O Senhor chamou Abraão para fora de sua tenda e diz: veja se consegue contar as estrelas, ou conte as estrelas, se você é capaz. Assim será a tua descendência. Abraão creu e esperou o andamento da promessa, mesmo observando os grandes obstáculos que ele tinha diante de si. Ele já envelhecido, a sua esposa envelhecida e estéril, mas ele aguardou o andamento dessa promessa. E olhando o mesmo céu, eu, nessa madrugada, disse na minha oração: Senhor, eis-me aqui, um descendente de Abraão. O que você está dizendo, José? Estou dizendo o que a Escritura Sagrada afirma. Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que eu estava falando naquela madrugada em oração, olhando para as estrelas, foi o seguinte: Senhor, o Senhor cumpriu essa promessa de modo maravilhoso. O Senhor falou: em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu estava lá naquela madrugada, olhando as estrelas, pensando: Senhor, falando com o Senhor. Senhor, um dia ele estava olhando para esse céu e o Senhor prometeu para ele. E olha como o Senhor cumpriu essa promessa. Olha, eu aqui sou um descendente. Ele não tinha ideia de onde chegaria isso. E onde chegou, amados? Agora, olhando eu para o céu noturno, orando, eu conheço essa e tantas outras promessas que o Senhor fez, não só a Abraão, mas a todos os seus descendentes posteriormente. E dentre as inúmeras promessas, amados, está a promessa de Mateus 28:20. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. No entanto, amados, essa pode ser a promessa mais negligenciada nesse tempo, na correria da vida. Sem falar da triste indiferença que pode afastar o discípulo de Cristo. E a pobreza existencial é proporcional a esse distanciamento. E, queridos, essa é uma realidade inescapável do cristianismo. A nossa comunhão com Deus não vai até onde vão os ritos. A nossa comunhão com Deus não vai até onde vai o culto. A nossa comunhão com Deus não vai até onde vão os sacramentos. Tudo isso são meios de graça para nos trazer a experiência de algo muito mais maravilhoso e glorioso. Deixa eu falar aqui mais um pouquinho sobre isso. Sobre a nossa comunhão com Jesus Cristo, com o Pai, também, através do Espírito Santo. Para evitar os equívocos, eu gostaria de recordar um diálogo
que Jesus teve com um judeu religioso chamado Nicodemos, um doutor da lei entre os judeus, um intelectual. E esse diálogo se encontra lá em João, no capítulo 3. E na conversa com Nicodemos, Jesus começou a explicar sobre o novo nascimento, sobre a regeneração, que é uma obra do Espírito Santo. Mas acontece que Nicodemos ficou muito confuso e muito perturbado, porque parecia que Jesus estava falando absurdos sobre o novo nascimento e sobre a regeneração. E o Senhor, em sua misericórdia, socorre Nicodemos com uma ilustração que eu queria ler aqui para vocês. Está lá no capítulo 3 de João, verso 8. Jesus diz assim: Nicodemos, depois que Nicodemos está quase pirando, como pode ser isso? Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, Nicodemos, é todo o que é nascido do Espírito. Queridos, o nascido do Espírito deve observar a natureza dessa relação que nós temos com Deus, ok? Presta atenção aqui no que eu quero te dizer. Semelhante a quem é tocado pelo vento, ele tem e vive uma experiência inquestionável, ignorando, no entanto, aspectos que são inapreensíveis. Pensa nessa experiência. Ele tem a experiência do vento. Aqui mesmo, estamos sendo agraciados por esse vento gelado. Ou quando estamos em um lugar com uma maior ventania, nós temos essa experiência inquestionável. Somos afetados pelo vento. Embora tendo essa experiência inquestionável, no entanto, amados, nós ignoramos aspectos que são inapreensíveis. Por quê? Por exemplo, a direção real de onde vem o vento e para onde vai. Nós podemos ter a ilusão, não, ele veio daqui. Mas se você pega um mapa meteorológico, você vai ver que os ventos vêm assim, ó, eles circulam. Embora você ouça o seu som e seja afetado por ele. Do mesmo modo, amados, na nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos a certeza do que estamos sendo afetados por ele. Contudo, sem discerni-lo, sem apreender os aspectos que fazem parte da sua existência soberana e gloriosa, maravilhosa. Queridos, a intenção aqui não é fazer misticismo com isso, mas estabelecer limites e preservar a verdade acerca disso. Quando vamos falar do Espírito Santo, estamos falando de Deus. Ok, amados? A glória está em conhecê-lo e não em defini-lo. Ok, amados? E a gente quer definir tudo, não é verdade? De um modo empírico, né? Quer definir uma experiência que está acima da nossa capacidade, não é? E Nicodemos entrou em apuros. Mas como que se dá isso? Explica, e Jesus o socorreu com uma analogia. Nicodemos, é assim. Você tem essa experiência? Tem. É assim que se dá. O mesmo exemplo se dá quando o assunto é a própria vida. Uma das definições mais difíceis, filosoficamente falando, é a definição do que é a vida. Mas a dificuldade de definir o que é a vida não nos impede de viver, ok, amados? Que, aliás, a maravilha da vida está em conseguir viver a vida. Ainda que não definindo muita coisa do que é isso. Existir. Pois bem, amados, espero não estar cansando vocês aqui, mas eu quero chamar a atenção para algo de glorioso. O que Rudolf Otto, escrevendo o seu livro famoso, chamado O Sagrado, chama de luminoso. Eu não estou aqui dizendo que é proibido pensar sobre Deus para chegar a alguma definição qualquer. Muito ao contrário, amado. Essa é a nossa teologia, as nossas definições. Mas o ponto aqui é que nós devemos ir como Moisés fez, diante da maravilha que já estava acontecendo, independentemente da sua compreensão. Eu já estou acabando, amados.
Pois é algo divino que está acontecendo, ok, queridos? E nesse caso, é infinitamente superior, maravilhoso, mas que pode tornar a nossa vida maravilhosa, ok, amados? Maravilhosa. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ok, amados? Só falando aí mais um pouco desse mistério maravilhoso e glorioso. Se Deus falou que estaria conosco todos os dias, por mais maravilhoso que isso seja, Ele está conosco, amém? Esta é a verdade. E nossa atitude deve ser uma atitude espiritual diante da vida. O que eu quero dizer, amados? Envolvido com o cotidiano, trabalhando, cuidando do que quer que seja, mas nessa atitude espiritual, no cotidiano, de vez em quando nós entramos no quarto e oramos. Eu já disse aqui que seria importante nesse mundo seco, várias vezes ao dia, para que a gente não sufoque. E é isso, queridos, que nos socorre dos nossos desconfortos existenciais em um mundo quebrado. É isso que alimenta a esperança de nossa alma, ainda que o nosso exterior se deteriore. Ou seja, é isso que nos enriquece, nos tirando da pobreza existencial em que esse mundo se encontra. E riqueza material, amados, não é sinônimo de riqueza espiritual. É possível ser pobre, mas rico existencialmente. Ou ser rico e existencialmente empobrecido. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz que quem tem Deus e tudo mais, não tem mais do que aquele que só tem Deus. Experimentar a vida, queridos, na autêntica comunhão com Deus, é o que enriquece a existência com deleites que não estão à venda em nenhum outro lugar, que não estão para serem adquiridos em qualquer outro lugar, é só em Deus. E como essa experiência se dá? Eu sei que você sabe. A oração é por excelência o lugar onde mais encontramos com essa verdade. E eu fico me perguntando por que para algumas pessoas, amados, para alguns cristãos, orar é um enfado. Seus olhos podem estar muito empoeirados, a ponto de não perceber a grandeza e a glória do que se encontra quando estamos orando. Há uma glória, amados, nesse encontro. E eu diria o seguinte: a oração é uma experiência sintoma de uma vida com Deus de verdade, sabe? Pois bem, amados, há uma glória naquele lugar em que buscamos a Deus. Glória que se espraia para toda a vida, ok, amados? Mas, amados, para evitarmos aqui uma certa banalização do glorioso, porque nós estamos dizendo aqui o tempo todo, é preciso ir, é preciso mesmo no cotidiano, você elevar sua alma e ir, é preciso ir na direção desse glorioso que está diante de nós, desse horizonte maravilhoso que está diante de nós, mas para que não haja uma banalização do cotidiano, eu queria dizer aqui uma coisa, amados. Moisés, ele foi na direção da glória que estava diante dele. Mas ele viu as restrições por causa da santidade de Deus. Quando Moisés se aproximava, o Senhor Deus falou para ele: Moisés, não se aproxime. Você precisa tirar a sandália dos seus pés. E eu falei que eu quero falar brevemente algo para que não haja uma profanação do que é glorioso. Moisés viu que, embora a graça, a glória estivesse ali diante dele, embora ele tenha se sentido atraído por aquela glória, quando ele se aproximou, ele viu que havia limites. Moisés, não se aproxime.
tire as suas sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Sua sandália está empoeirada no seu percurso. Queridos, nós não podemos levar as sujeiras da nossa vida diante do Santíssimo. Não podemos. Nós precisamos tirar as sandálias dos pés. E o problema é que hoje, às vezes, muita gente falando do Espírito Santo, dessa verdade, acham que pode ir de qualquer jeito, levando as suas sujeiras daquilo que vive no mundo, e acham que Deus vai aceitar a sua presença diante dele. As impurezas que as nossas sandálias carregam. Nós precisamos ficar descalços para estar no Santo dos Santos. E qualquer lugar que Deus esteja, pode ser o seu quarto. Se você está diante dele, você está no Santo dos Santos. Ok, amados? Isso é importante dizer para que não se entenda mal, amados, porque hoje há uma banalização de tudo isso, do sagrado, amados. E como se Deus aceitasse qualquer impureza. Mas ele diz, venha, mas tire sua sandália. Você tem os pés empoeirados desse mundo. Deixe para trás. Mas ele está lá, amados, esperando. E eu queria ler o que Jeremias 29 diz, verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim, olha aí, amados, em oração. E eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscares de todo o coração. Eu queria terminar, amados, com a fala de 2 discípulos de Cristo Jesus. Um discípulo do primeiro século da era cristã, um pescador chamado Filipe. O outro discípulo, cuja fala eu quero citar, é um discípulo do século 21, nosso tempo. Ele é César MC, um rapper. Ok, mas você vai entender por quê. Você vai entender. Primeiro eu vou citar aqui a fala do rapper. Uma espécie de crise existencial, de fé. Ele escreve um rap que é impactante. E ele, ao seu modo, né, o rap tem uma característica, ele coloca essa crise nos seus versos, na sua palavra, na sua teologia, uma crise que ele enfrenta. Essa canção chama-se Ligação Perdida, Fit Deus. E eu quero pegar algumas palavras finais desse discípulo de nosso tempo, discípulo de Cristo do nosso tempo. Ele diz assim: não há nada mais insaciável que viver provando tudo sem sentir sabor de nada. Eu não posso explicar Deus melhor que Cristo. Eu não tenho uma resposta mais acadêmica do que a cruz. Não tenho um jeito mais intelectual, ou melhor de dizer, e nem fui convencido por um jeito melhor de entender. Só se for real é possível crer. E eu não posso explicar um vem. Eu só posso ir. Eu não posso explicar um convite, mas posso fazê-lo. Vem e vede que o Senhor é bom. Ele está aqui citando o Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa é a fala de um discípulo da nossa contemporaneidade. Agora, eu quero trazer a fala de um outro discípulo, um pescador chamado Filipe de Betsaida. Está lá em João 1, 45 e 46, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele
de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Olha, amados, no primeiro século, tem um homem dizendo, primeiro ele explica, tenta explicar, olha, ele é aquele de quem os profetas falaram, Jesus de Nazaré. Espera aí, de Nazaré, alguma coisa boa? Vem e prova, vem e veja. Talvez algumas pessoas já estejam tão decepcionadas com o cotidiano de um mundo quebrado, violento, desigual, seco, ansiogênico, estejam dizendo, desse cotidiano, desse mundo, pode sair alguma coisa boa? O Evangelho tem a seguinte resposta convite: vem e vê. Vem. Nesses 3 domingos, amados, nós trouxemos aqui mensagens que falam sobre a sublime glória de Deus em nosso cotidiano, ok? Então, Isaías 57:15, Mateus 28:20, é a realidade cristã. A nossa comunhão é com Deus que está entre nós, através do Espírito Santo. Nós falamos, explicamos, mas no final das contas tem que ser como Filipe de Betsaida. E hoje, em nossos dias, usando também as Escrituras, obviamente, César MC, vem e vê, e prove. E o objetivo dessas 3 mensagens, amados, é para que nós, membros dessa igreja, nos acheguemos mais perto dele. Não vamos viver um 2025 empobrecido. Vamos enriquecer esse ano, amados, com a presença de Deus em nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.